Hoje quero trazer mais uma vez um conhecimento que eu tenho certeza, se você começar a aplicar na sua vida, também pode mudar a sua realidade. Muito obrigado a todos vocês que tiraram um tempinho, tanto para ver aqui na live, tanto também depois para ver esse vídeo, tanto nos cortes quanto no próprio vídeo completo. Saiba de uma coisa, a sua vida não está como ela está porque você não tem sorte ou porque você não tem oportunidades. Talvez esteja como está porque a sua mentalidade está te impedindo de você alcançar aquilo que você quer. Eu sempre trago nas lives, nos vídeos, mostrando como que a nossa mentalidade pode impactar diretamente as nossas vidas. Então, hoje, mais uma vez, eu venho trazer para vocês mais um conhecimento. E hoje eu quero trazer um conhecimento pautado em um livro antigo, mas que faz muito sentido em tudo aquilo que a gente está vivendo hoje. O livro se chama Posicionamento. Esse livro ele fala sobre marketing, mas fala muito mais além do que marketing. Fala principalmente sobre vendas, sobre como a gente vender o produto, sobre como a gente instalar o nosso produto dentro da mente do cliente. Por que que eu falo isso? Nós vivemos dentro de uma realidade, hoje em dia, em que a gente está rodeado de muitas informações. Se a gente abre o nosso celular, coloca em determinado página ou determinado lugar, a gente vai ser bombardeado de informações. E diante de tanta informação, acaba que muitas das vezes a gente não sabe o que comprar. Principalmente nós, a gente aplica essas técnicas a outras pessoas, mas nós também somos realmente compradores, somos também consumidores. Então, a gente muitas vezes, por exemplo, pega o meu caso ou pega também o seu caso. Muitas vezes a gente quer comprar alguma coisa, mas a gente não sabe o que comprar diante de tanta informação, diante de tanto estímulos que tem para que a gente venha comprar algum produto. Acaba que no final das contas a gente não sabe o que comprar, como comprar e muitas das vezes onde comprar. Então, esse livro, ele traz uma lógica muito importante. Eu venho me debruçando nesse livro, tentando entender algumas coisas, e nesse dia de hoje eu quero te trazer um insight. Não só um insight, mas vários insights que você pode também aplicar na sua vida. Então, já se ajeita aí onde você está, na sua cadeira, no seu sofá, na poltrona, onde você está. Se ajeita aí, que agora você vai ter uma porção de conhecimento através desse livro. Se eu pudesse te indicar esse livro, compre esse livro ou adquira ele em PDF, seja como for, mas não deixe de pegar esse livro depois e revisar para entender o que eu estou falando. E lembrando, se você tiver interesse de ter esse slide, esse PDF que eu vou estar trazendo aqui agora, me chama lá no direct no Instagram, que está lá, Guilherme Arquiteto de Escolhas. Se você procurar lá, você vai achar o meu Instagram e me chama lá no direct, chama lá no privado, que eu vou estar te mandando diretamente esse PDF gratuitamente. Então, muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por todos os que estão aqui. Espero que você goste dessa aula, espero que você possa aprender bastante com esse momento de interação que a gente vai ter aqui agora. Então, já vou compartilhar com vocês esse PDF para vocês aprenderem profundamente. Só conferir no áudio e a imagem, está tudo ok aqui? Tudo ok. Beleza, vamos compartilhar então. Conforme você já está vendo nessa imagem, aqui está o slide desse livro. Posicionamento, a batalha por sua mente. Briefing da guerra estratégica. Então, basicamente é sobre esse livro que eu vou trazer esse ensinamento no dia de hoje, conforme mostra ali, sobre um posicionamento do autor Al Ries, Jack Trout. Então, ele é um autor renomado dentro da estratégia de marketing, muito antigo. Inclusive, ele escreveu também um livro, se não me engano, As 22 Leis do Marketing. Então, ele fala muito específico sobre posicionamento de produtos. Porque para pensar comigo, o que muitas pessoas querem hoje? Elas querem, talvez, produzir alguma coisa, ter algum produto e simplesmente vender para o cliente. E muitas das vezes, diante desse vender para o cliente, as pessoas acabam não criando estratégias
para esse produto. Não acabam, de certa forma, criando estratégias que serão benéficas para aquele produto. Então, simplesmente elas querem vender o produto. Mas conforme eu deixei no título dessa live, desse vídeo, não é só vender, mas você precisa se posicionar dentro da mente do cliente. Então, se você não se posiciona dentro da mente do cliente, fica praticamente impossível de você realmente ganhar o cliente nessa compra, ou simplesmente fica difícil do cliente vir a comprar algum produto de você. Então, primeiro, conforme mostra ao longo dos slides, e principalmente do livro, que você precisa se posicionar dentro da mente do cliente. O primeiro passo é esse, então, ao invés de você construir um marketing estrondoroso no seu produto, se posicione dentro da mente do cliente, primeiramente. Então, vamos percorrer por esses slides e você vai entender do que eu estou falando. Aqui já começa com esse dado. O inimigo, a sociedade supercomunicativa. 57% da publicidade mundial é consumida por apenas 6% da população dos Estados Unidos. O problema não é a falta de comunicação, mas é o excesso de comunicação, que estamos nos afogando em informações e filtrando quase tudo para sobreviver. Ou seja, foi se investido muito ao longo dos anos em propaganda, muito principalmente em tráfego pago. Muitos conhecimentos são investidos, muitas técnicas, mas acaba que no final das contas acaba sendo mais uma informação. Por exemplo, se você pega o caso da Times Square nos Estados Unidos, lá é um lugar que tem muitas propagandas. Eu tenho quase certeza que lá é um lugar muito poluído fisicamente, porque se você for lá, você não vai prestar atenção em muita coisa. Porque entenda uma coisa, o seu cérebro, o meu cérebro, o nosso cérebro é seletivo. Ele não presta atenção em todas as coisas. Ele vai prestar atenção, filtrar e vai ver que aquilo não é importante e vai descartar. Então, talvez isso deve ser a primeira insight que todas as pessoas que compram, vendem ou são empreendedores deveriam ter, que não é simplesmente, conforme falei, só produzir, mas você precisa entender como que funciona esse campo da mente do cliente. Você precisa entender que nós estamos numa sociedade, conforme mostra ali, super comunicativa. Então, a todo momento onde a gente for, vai ter uma propaganda. No carro, nos outdoors, no celular, na televisão, na rádio. Então, a todo momento vai ter uma propaganda, seja visual, seja audível, ou até mesmo seja de outra forma. Então, a todo momento tem propagandas. Então, se a pessoa não se diferenciar nesse ato de divulgar o seu produto corretamente, se posicionando dentro da mente do cliente, fica quase que impossível você tentar, de certa forma, vender o seu produto. Entenda uma coisa, vendas é a última consequência. Vendas é o último estágio e o dinheiro, então, é o último estágio junto com a venda. Então, pense primeiro se posicionar com o seu produto. E olha que interessante os insights. O insight é o seguinte, conforme mostra aqui. Vivemos em um excesso de estímulos onde apenas 6% da população consome mais da metade da publicidade mundial. O problema não é falta de informação, mas o ruído constante que nos obriga a filtrar quase tudo para manter a sanidade. Então, como que a gente aplica no dia de hoje isso? Tem um dado que mostra, em 2026, com a explosão de conteúdos gerados por IA, a internet foi inundada por tanto lixo eletrônico que o consumidor desenvolveu uma categoria seletiva absoluta. Tentar falar com todo mundo hoje é como gritar dentro de um estádio lotado durante um gol. Ninguém te ouve, a menos que você tenha uma buzina muito específica. Então, essa comparação com o estádio é muito importante para a gente assimilar o conhecimento principalmente. Porque, conforme falei, existe essa teoria, essa ideia de que se você divulgar muito, você vai alcançar muitas pessoas. E a gente vive numa era em que todas as pessoas têm acesso às redes sociais, têm acesso principalmente à inteligência artificial. Então, as pessoas não estão sendo mais fáceis de ser comprado alguma coisa. Elas estão analisando,
elas estão muitas das vezes estão rejeitando as propostas que estão sendo postas na mesa diante delas. Então, não é simplesmente vender alguma coisa, mas você precisa como vender para aquela pessoa. Porque se você fizer igual tantos outros, você vai ser apenas, mais uma vez, um ruído na mente do cliente. Então, você não vai conseguir vender o seu produto. E o interessante é que ele fala que se você tiver, é como se você estiver dentro de um estádio. Se você não tiver uma buzina específica, ninguém vai perceber. Então, se você está dentro de um sistema, está dentro de um mercado, se você está gritando a mesma coisa que todos ali dentro daquele mercado estão gritando, você não vai se diferenciar naquele lugar. Mesmo que o seu produto seja barato, mesmo que o seu produto esteja qualidade melhor, porque você vai ser mais um no meio de tanto daqueles ruídos. Então, esse já é o grande insight no início. O primeiro insight é esse posicionamento nesse campo de batalha constante que você está vivendo. Você precisa primeiro, então, se posicionar nesse campo. Prosseguindo, então, com o próximo slide. A defesa, a mente super simplificada. E ele fala assim, a única defesa contra o volume de comunicação é a mente simplificada. A mente rejeita o complexo, a mente rejeita o que não se encaixa no conhecimento anterior, ou seja, a regra. Menos é mais. Você deve afiar sua mensagem para cortar a barreira mental. Então, não basta você ter uma mensagem. Você precisa, então, afiar essa mensagem. Conforme mostra ali, a mente rejeita o complexo. Para pensar comigo. Quando existe alguma coisa muito complexa, você tem a tendência de você continuar assistindo, tem a tendência de continuar vendo, ou você vai simplesmente rejeitar aquilo que está sendo proposto. Se você entra hoje no seu Instagram, no seu TikTok, ou seja qual for a rede social, você cai dentro de um vídeo que está te ensinando álgebra. Você vai continuar vendo esse vídeo que está ensinando álgebra? Provavelmente não. Mas se aquela pessoa que está ensinando álgebra de uma forma descontraída, leve, de uma forma que te faça engajar, continuar insistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai continuar assistindo. E se ele estiver vendendo algum curso, provavelmente você vai comprar esse curso. Por quê? Se aquela pessoa está ensinando álgebra de uma forma simples, de uma forma leve, você vai associar o ensinar da álgebra com matemática e você vai entender que você precisa de matemática para você lidar com a sua situação financeira. Então, uma coisa vai puxar a outra. Então, você vai entender que você precisa daquilo na sua vida. Então, essa é uma grande barreira que é muito difícil das pessoas quebrarem, que é essa barreira da defesa, porque a mente vai chegar em determinado momento que ela vai simplesmente travar esse conhecimento que você está tentando adquirir. Pega o exemplo de muitas das vezes quando a gente começa a estudar uma coisa que a gente não gosta. A gente pode até começar, mas com o passar do tempo a gente vai desanimar e não vai continuar estudando. E assim funciona dessa forma, porque quando a gente não tem prazer naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está escutando, a tendência do nosso cérebro é simplesmente rejeitar. E assim funciona em diversas outras coisas, seja em vender produto, seja também em talvez divulgar algum conteúdo, seja postar vídeos nas redes sociais, seja numa conversa com outra pessoa. Se você não interagir, se você não ligar com aquela pessoa, fica difícil continuar essa conversa. Então, tudo primeiro começa então com uma ligação. Você tem que se ligar àquela pessoa que você está querendo vender aquele produto. E olha que interessante esse próximo insight. A defesa, a mente simplificada. Para sobreviver ao volume de dados, a mente humana rejeita o complexo e o que não se encaixa em conhecimentos prévios. A regra de ouro é menos é mais. E qual que seria a alegoria para a gente aplicar no nosso dia a dia? A economia da atenção reduziu nossa janela de interesse. Se a sua marca não consegue explicar seu valor no tempo do scroll, ela é descartada pelo filtro biológico do cérebro. Então, a gente para pensar numa rede social de vídeo curto. TikTok, por exemplo. É uma rede que tem vídeos, por exemplo, de 15 segundos, no máximo 1 minuto. O interessante é que o cérebro humano ele tem cerca de 3 segundos para você captar, de 3 a 8 segundos para você captar a atenção daquela pessoa.
Se você simplesmente está vendendo alguma coisa e você não capta aquela atenção, fica difícil de você tentar vender esse produto. Por quê? Diante dessa janela de 3 a 8 segundos, se você não captou essa atenção, depois desses 8 segundos, a tendência da mente da pessoa é fechar. E como tendência, acaba que a mente fecha e tudo aquilo que você falar depois de nada vai servir. Mesmo que você fale que você está doando esse produto, de nada vai valer, porque a pessoa não vai querer, ela vai desconfiar o porquê que você está doando esse produto. Então, se você quer vender alguma coisa, se você quer, de certa forma, se posicionar em um mercado, adquira também esse terceiro insight. Capte a atenção do seu cliente, capte a atenção daquele pessoa que está querendo comprar o seu produto entre 3 a 8 segundos. É uma janela pequena, mas se você tiver um gancho específico que vai fazer a pessoa continuar no seu vídeo, principalmente nas redes sociais com vídeos pequenos, com o scroll, principalmente nessas redes sociais, você vai ter muito valor e vai ter muito, então, notoriedade. Porque, diante daquele momento, aquelas pessoas irão se engajar no seu produto. Então, saiba disso. Conforme mostra ali, a defesa, a mente simplificada. Então, não permita que o cérebro do seu cliente entre dentro desse complexo que vai se fechar e você não vai conseguir mais acessar.